Então, vamos trocar uma ideia sobre negócios, que é algo que acho que muita gente tem interesse. Ninguém quer, tipo, acho que a maioria do pessoal quer ser seu próprio patrão, quer largar ali a CLT, largar sei lá quantas horas de CLT por semana. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu acho que eu já tenho uma certa experiência para conversar com isso com vocês. Eu que já tô... Meu CNPJ, eu abri ele em 2016. Eu acho que eu consigo ver a idade do CNPJ aqui. Quando que foi a abertura dele. Deixa eu procurar aqui, vamos ver. Primeiro eu tenho que achar o número do CNPJ, porque eu nunca lembro. Tá aí eu tenho dificuldade com números e eu nunca lembro, mas eu tenho aqui um bloquinho de notas com com as informações do CNPJ. Vamos ver aqui, vamos consultar meu CNPJ. Agora tem que usar o eGov para consultar o CNPJ. Antigamente era só entrar ali num site e já abria. Não vou consultar porra nenhuma, cara. Sério, tem que abrir certificado, um monte de coisa, só pra abrir o eGov. É inacreditável. Tá, não pediu aqui, não pediu. Não pediu o certificado. Acho que o certificado já tá na minha máquina, foi direto. Ué, mas eu não consigo ver... quando que eu abri meu CNPJ. Eu abri em 3 de fevereiro de 2016. Isso foi quando eu oficializei a empresa, porque eu precisava emitir nota fiscal. Então, já fazem alguns anos que eu tenho o CNPJ, que eu utilizo ele. Antes disso eu já atendia, já fazia freelance sem CNPJ. E eu vou dizer, tipo, os projetos que eu pegava antes do CNPJ era tudo coisinha pequena, tipo, trabalhinho ali de R$1.000. Era site, sistema pequeno, e-commerce. Aí um dia entrou uma empresa um pouco maior e solicitou o CNPJ, falou assim, precisa de nota fiscal. Deu, beleza, deixa comigo. Na época ainda eu não conseguia emitir nota fiscal eletrônica, então eu lembro que eu cheguei lá na empresa dele com um bloquinho de notas e o cara ficou assim, que merda é essa? Daí eu falei, cara, olha só, eu não tenho nota fiscal eletrônica. Na prefeitura aqui de Porto Alegre ainda não tinha sistema de nota fiscal eletrônica. A nota fiscal da Cefaz, a nota de venda, que é o produto aí, que é a do Estado, eu não consigo emitir, porque eu estava fazendo uma prestação de serviço, então tinha que ser emitido pela prefeitura. E aí no fim ele aceitou, ele falou assim, não, beleza, tá, eu te entendo. Mas ele meio que deu me avacalhou, assim, de eu chegar com um bloquinho de notas lá. E aí, paciência, era isso aí, era o que tinha. Tava tudo dentro dos conformes esperado pelo Brasil aí, pelo leão. Mas eu comecei com freelance. Eu comecei a atuar como freelance. Trabalhei em algumas empresas. Mas o freelance que me motivou a tentar tocar o meu próprio negócio. E aí o que acontece? Não é fácil vender. Eu acho que o mais difícil é vender. É tu ter um marketing bom, é tu ter um comercial bom. E o que eu digo é porque olha só, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que atender o lead, eu tenho que dar suporte para o usuário do cliente. O que mais? Eu tenho que desenvolver, fazer a parte de análise. Então o meu dia ele é misto, ele não é só desenvolvimento. O meu dia ele acaba meio que eu faço de tudo e um pouco aqui. Então geralmente de manhã eu tento resolver os problemas de suporte ou lidar com o cliente, alguma coisa. Hoje de manhã, por exemplo, eu tive problema com senha de um e-mail de um cliente
eu tive problema de envios de token de autenticação que está acontecendo desde ontem. E isso o cliente entrou em contato de manhã e eu passei para eles ali uma solução. Então eu ainda faço o suporte, faço a venda e é foda. Tipo assim, sozinho, isso é foda. Isso é muito difícil. Por isso que às vezes é legal montar uma sociedade, pegar uma outra pessoa que tenha uma lábia boa, que consiga ter um autogerenciamento e fazer uma sociedade com essa pessoa, montar uma empresa e aí fica mais fácil. Mas tem uma desvantagem daí que às vezes é o faturamento, vai ter que dividir com um sócio. É inevitável, né? Só que dependendo ali vale muito a pena, porque daí é o seguinte, ó. Pensa assim, ó. Eu sozinho já consigo fazer a empresa girar, ter um faturamento. Não é um dos melhores faturamentos, mas eu já consigo pensar no produto, atender o cliente, fazer toda a correria. Até a imundícia ali da contabilidade, às vezes eu fico fazendo e passando para o contador ou revisando o que o contador tem que fazer. Porque eu já tive muito problema de contabilidade, muito problema mesmo. Então hoje eu acabo controlando a contabilidade. Se eu ver que tem alguma divergência de valores, eu já dou um toque ali no sistema de contabilidade e falo, ó, tem um bagulho errado aqui, eu acho que dá para ajustar isso. Aí beleza. Imagina assim, ó, se eu sozinho já consigo faturar, agora pensa se eu acho uma outra pessoa para trabalhar comigo que vai fazer só a parte comercial e a parte de vendas, que vai pensar no produto e eu vou cuidar só da parte técnica. Cara, a gente vai evoluir muito mais rápido, vai conseguir atender mais clientes, vai conseguir faturar mais e aí acaba ganhando mais de resultado. Então, às vezes compensa. E vocês vão me perguntar, por que não tem sócio? Porque não surgiu o sócio legal. Não surgiu. Eu já tive uma sociedade há muitos anos atrás e deu problema nessa sociedade. Era numa startup, foi para Dinamarca, ganhamos uma Copa de Startups na época. Eram 3 sócios. Um era um brother meu de infância e o outro era um cara que a gente conheceu num evento de startups. E aí a gente montou uma empresa de um aplicativo ali para garagens. E bem naquela época de startup, que tudo era startup, abria o jornal, a startup do fulaninho. Entrava na rede social, era startup, tudo era startup. Aí a gente ganhou alguns prêmios, o pessoal foi para Dinamarca, esses meus 2 sócios foram para Dinamarca, eles participaram de uma Copa lá, levaram a empresa para lá. E aí no fim deu problema na sociedade, a gente não tocou o resto, não. Tipo assim, a empresa não foi para frente por brigas internas. Então, assim, é difícil achar alguém para fazer uma parceria massa, porque sociedade numa empresa é pior do que um casamento. Casamento ainda é de boa, dependendo ali da pessoa, cada um leva uma coisinha e era isso. Já em empresa, cara, é bem mais complicado, muito mais complicado. E é por isso que hoje eu toco o negócio sozinho aqui. Aí que nem a minha esposa aqui, a Dani, ela tem a empresa dela também. Ela tem um CNPJ e ela atende os clientes dela. Eu garanto que se ela tivesse uma sociedade com outra pessoa que tivesse a mesma gana que ela, o faturamento ia ser muito maior. E às vezes nem é questão de gana, às vezes é questão de prioridades. Hoje a minha prioridade é tocar aqui os sistemas que eu tenho, porque eu não pretendo voltar mais a trabalhar para as outras empresas. O mercado de TI, ó, tá só indo de ladeira para baixo. Então, assim, para quem pretende ter um negócio próprio, montar um SaaS, ter um próprio sistema, a parte técnica é o menor dos nossos problemas. Que isso a gente dá um jeito, consulta no ChatGPT, consulta no fórum, isso a gente resolve. O problema maior é toda a parte de administração da empresa, do negócio. Por exemplo, um dos sistemas que eu tenho aqui, ele faz a parte de contabilidade das empresas. Então, um dos clientes, o sistema já faz ali o quanto que o cliente precisa me pagar. Tipo assim, já tem uma tarefa ali que ele roda todo mês e ele verifica ali, ó,
o cara gastou tantas horas disso, daquilo, entrou tantos usuários, o valor mensal é esse. Aí, o que eu faço? Eu entro no banco, gero o boleto e mando para esse cliente. Entro no sistema do governo ali de nota fiscal, gero a nota fiscal e mando para ele. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa automatizar e às vezes falta braço para isso. Porque aí o tempo que eu tenho para estar automatizando as funcionalidades para agilizar a minha administração, eu estou montando uma funcionalidade para o sistema do cliente. Então, cara, é complicado, não é tão fácil. Tem alguns benefícios, tipo, eu sou meu patrão. Tipo assim, se eu quiser mandar o cliente tomar no cu, eu posso. Vou perder aquele cliente? Vou perder aquele cliente, mas se ele me azedar muito, eu mando ele a merda e eu sigo tocando meu negócio porque eu tenho outras coisas para ganhar dinheiro. Mas é bem complicado, é bem difícil, assim, no sentido de que exige um certo comprometimento e responsabilidade. O sistema novo aqui que eu estou desenvolvendo, eu acordei com um cliente que dia 20 eu ia entregar esse sistema para ele. Hoje é dia 7 de janeiro e ainda tem muita coisa para fazer, tem muito ajuste. Só que eu tô aqui, ó, eu tô em cima aqui desenvolvendo. E aí, além de desenvolver o projeto novo, eu tenho os sistemas antigos ainda para fazer ajuste, para desenvolver, para fazer revisão. Então o cara ele acaba se desdobrando mais. Mas eu gosto. Bem na real, assim, eu me sinto muito mais feliz trabalhando dessa forma do que eu estar indo para uma outra empresa no qual talvez eu fique 1 ano só no projeto, 2 anos no máximo. Ainda mais sendo PJ. PJ ele não tem... O desenvolvedor PJ ele não tem plano de carreira. Ele entra ali às vezes como um especialista, desenvolve o que precisa e é mandado embora. Meu último projeto foi assim, foi numa universidade. Era um projeto grande até, era tipo uma instituição bem grande que cobre o Brasil inteiro aí. Eu estava atuando como PJ para eles e todo ano a gente ia renovando o contrato. Eu fiquei 3 anos com esses caras, ou eu ia completar 3 anos agora. E aí, tipo assim, eu lembro que o primeiro ano eu já sabia, tá, eu vou ficar 1 ano com eles, vou desenvolver o que eles precisarem ali e vou me mandar embora. Aí chegou em dezembro, o gestor falou, não, vamos renovar contigo. E deu, beleza, show de bola, vamos renovar. Aí segundo ano, mesmo esquema, chegou lá dezembro, vamos renovar mais 1 ano. Perfeito, vamos tocar a bala. Aí o que aconteceu nesse segundo ano? Eles demitiram todo mundo, ficou só 2 desenvolvedores, eu mais outro. Que o que acontece? Era para fazer a migração dos sistemas deles lá. Aí depois que acabou a migração, acabou todo o perrengue que tinha, eles encerraram o contrato comigo. Então o PJ ele não tem estabilidade nenhuma. Ele tem que estar ciente que a qualquer momento o contrato vai acabar e ele vai ter que lutar buscando outra coisa. Então, esse é um dos motivos também de eu não querer mais trabalhar como funcionário PJ. Esquece. Não rola. Que, querendo ou não, é um gasto de energia. Porque acaba desenvolvendo o sistema de outra pessoa, não é o meu sistema. Aí, como é que fica a questão da propriedade intelectual? A propriedade intelectual fica daquela empresa, não é minha. A tecnologia ela não é minha, eu não posso reutilizar ela depois. Aí, às vezes, os contratos ainda têm aquelas cláusulas de não competitividade. Como se eu fosse desenvolver uma ferramenta que fosse, tipo, tomar o lugar da outra. Sendo que, tipo, é extremamente difícil vender. A não ser que seja uma ferramenta muito revolucionária ou alguma coisa do gênero. Mas, de qualquer forma, trabalhar por conta própria não é fácil, é difícil, precisa estar comprometido, precisa se planejar. Financeiro, a gente não tem 13º aqui. Eu não tenho 13º, eu não tenho férias. As últimas férias que eu tirei, eu fui para a Argentina de carro. E quando a gente parava na estrada, tipo, eu chegava no hotel de noite ou alguma coisa assim, era o horário que eu tinha ali para trabalhar. Botava o computador na mesinha e fazia as atividades. Teve situações de eu estar no meio da estrada, cliente me mandar mensagem, eu ter que parar o carro no primeiro posto que eu achar e acessar os servidores pelo celular mesmo. Então, assim, é diferente. É diferente. Eu gosto, sendo bem sincero, assim, eu curto demais trabalhar dessa forma. E só que é planejamento. Tem que ter um planejamento financeiro. Tem mês que vai vir um balaio de dinheiro. Tem mês que não vai vir e a gente vai ter que se
se planejar, tem que ter um dinheiro em caixa ou alguma coisa assim para manter as contas do mês. Então, galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Quem aí tem interesse de trabalhar por conta própria ou quiser saber um pouquinho mais, assim, eu posso passar um pouco do conhecimento que eu tenho. E a gente está sempre aprendendo, então se vocês tiverem dicas aí, ideias, podem me mandar e a gente vai conversando. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.